Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa manhã, Pai, com a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor. Ó Senhor, Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Desejamos a Tua presença, Senhor. Desejamos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó, Senhor, vem, Senhor. Queremos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, com todo o nosso ser, Pai. Ó, Senhor, tira todas as barreiras, Senhor, que nos impedem, Senhor, de adorar o Senhor, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, nós desejamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Como é bom, Senhor, saber que tu estás aqui, Jesus. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Faz-nos, Senhor, ver, Senhor. Faz-nos ver, Senhor. Em tudo, Senhor, que o Senhor faz, Senhor, faz-nos ver o Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como eu de manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Ele está aqui, amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei.
adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, curando as vidas, transformando histórias. E hoje a gente tem muitos motivos para se alegrar. A gente tem que se alegrar pela alta do Davi, pela alta do Senhor Pedro. Mas tem dias que a gente não está bem, né? É muito fácil a gente cantar a bondade de Deus quando tudo vai bem. Mas quando não está tão bem assim, quando a gente está passando por luta, é aí que a gente tem que cantar. Igual a Cassiane fala, né? Está chorando, louve, está precisando, louve, e a gente tem que cantar. E talvez hoje você esteja enfrentando uma luta grande, mas continue cantando a bondade de Deus, porque Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele está conosco o tempo todo. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me
respeitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei
Sim, Jesus. Amém. Sim, Senhor. Bom dia, irmãos. O pessoal da mesa pode colocar os avisos aqui. Se você trouxe sua contribuição em espécie, você pode trazer no nosso baúzinho aqui. Primeiro, os nossos dados eletrônicos ali, se você quiser fazer um Pix. Lembre que todo recurso arrecadado aqui na igreja, ele é investido na obra de Deus. Amém? Então, a gente tem várias frentes, para onde vão os recursos da igreja, mas todos eles visando abençoar alguém, abençoar alguma situação, e tudo para a glória de Deus. Amém? Então, a sua contribuição é importante, tá? Ela é sempre canalizada para a obra do Senhor. Bom, então, semana que vem a gente está com o nosso calendário normal, tá? Durante as semanas aí os nossos grupos, final de semana que vem, no sábado às 5 da tarde, o culto infantil e dos adolescentes, e no domingo a nossa reunião. E aí as irmãs já estão se organizando aí, dia 31, a reunião de mulheres, com todas as mulheres. Dia 31 é um sábado, já tem horário? O pessoal vai conversar aí, mas guarda esse dia do 31 aí, um sábado, para as irmãs estarem juntas, buscando a Deus juntas, uma palavra do Senhor para todas, uma palavra de ânimo e também de fortalecimento. Amém? Eu queria só abrir aqui rapidinho, para alguém, se alguém tiver um testemunho curto, para dar para a igreja. Roberto. Bom dia, irmãos. Queria aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer, pelas orações, dizer que a gente fica muito agradecido. Meu pai saiu, teve alta sexta, e está em casa. Agora é uma recuperação
em casa, né? Ele vai fazer curativos, talvez uma fisioterapia, algumas coisas que são uma recuperação. Mas ele já ficou 21 dias, né, no hospital, e foram 21 dias difíceis, né? Alguns mais tranquilos, outros bem tensos, né? Que principalmente nos momentos que a gente ficou com algumas incertezas em relação a se ele ia tirar ou não a perna. A gente chegou nesse nível, né? Mas Deus, naquele dia, que foi uma terça-feira, se eu não me engano, é isso, foi um momento muito difícil, que eu até saí do trabalho correndo, fui para lá, porque a Fernanda mandou uma mensagem lá, ficou bem entendido, mas aí eu corri para lá. E aí, mas naquele momento, aí Deus agiu e eles mudaram a direção e prosseguiu para outro caminho e deu certo. Até agora, Deus tem abençoado. E eu queria só testemunhar também, colocar um versículo, se vocês puderem colocar para mim, Isaías 41:13. Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Tá, foi esse versículo que me veio, ele me veio agora, na hora que eles estavam cantando a bondade de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente age até meio de forma, talvez, pretensiosa, presunçosa, né? Achando que a nossa cabeça, a nosso conhecimento, a nossa sabedoria vai resolver as situações, né? Mas a gente tem que crer nisso, crer que Deus nos toma pela mão direita. E quando diz que a bondade nos segue, muitas vezes a gente pode dar as costas para a bondade de Deus. Não, a bondade segue de lado, segue nos ajudando, e a gente tem que contar com a bondade de Deus. E também uma experiência, né, que saiu muito forte dessa situação toda, é que a gente precisa perder um pouco da nossa rigidez, né? A gente precisa se quebrar, depender mais de Deus, realmente depender nesse sentido amplo, né? Não só orar e esperar receber alguma coisa, mas depender nesse contexto de bondade, seguindo todo dia, e de que Ele nos toma pela sua mão direita. E que a gente precisa aprender com as experiências da vida, né? A gente está vivendo outras experiências difíceis, ruins, pesadas, mas, ao mesmo tempo, é uma outra experiência. Essa foi uma, agora vem outra. O que Deus quer é que a gente aprenda, no meio de todas essas experiências, coisas. Ele vai nos ensinando novas coisas, vai nos aperfeiçoando, né? Então, eu continuo pedindo que vocês continuem orando por nós, né, pelo meu pai, para que agora a recuperação dele avance. Mas também pela nossa família, para que nas outras lutas que a gente está vivendo, a gente também encontre paz, encontre respostas de Deus. Porque Deus responde, Ele vai responder. O que a gente precisa saber é ouvir, né? Ouvir e obedecer, né? Mas ouvir. Amém? Obrigado. Eu queria compartilhar sobre uma pessoa que eu conheci ali no hospital. Na semana, vocês lembram que eu pedi para orar pelo seu Arnaldo, que estava junto com o meu sogro no quarto dele, né? Eu tive a oportunidade de orar com ele num dia, aquele dia que eu pedi ajuda, que estava assim muito difícil, estava cheio de médico, precisaram colocar vários equipamentos nele, e o Senhor sustentou a vida dele. No outro dia tiraram todos os aparelhos que tinham colocado nele, né? E ele, na verdade, ele tem várias situações de saúde, ele e a esposa, muito graves, assim. E eles não são idosos, eles são jovens, na verdade, na minha opinião, né? Ele tem 63 anos, ela tem, acho que 67, ela é um pouquinho mais velha. Mas, algum tempo atrás, por causa dos vários problemas de saúde, eles ficaram meio que, não vou dizer inválidos, mas muito restritos só na casa deles. Eles não podiam sair. Eles não caminhavam na rua, eles não iam no mercado. E eles são cristãos como nós, eles são do Senhor. E teve uma tarde antes do meu sogro sair, o seu Arnaldo me chamou lá.
do lado da cama dele para conversar comigo. Aí ele me perguntou de que comunidade que eu era, sobre como que eu conheci Jesus. Aí eu falei para ele falou sobre a experiência dele. Ele falou assim: eu fiquei feliz de ouvir você, porque você está num lugar como esse falando de Jesus, né? Porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Mas eu queria pedir o seu nome, porque eu quero colocar você na lista de intercessão, na minha lista de intercessão, né? Ele falou para mim assim, bem fraquinho, que quando ele ficou mais em casa, que ele não podia sair, evangelizar, cuidar das pessoas, ele teve uma estratégia de orar. Então, ele planilhou uma planilha enorme de pessoas que ele ora todos os dias. E ele guarda o telefone de quem dá, né? E o dia do aniversário. E no dia do aniversário da pessoa, ele ora especificamente por aquela pessoa e manda uma mensagem especial para ela e uma música. Ele falou isso para mim, anotou meu nome, meu telefone. E, assim, ele estava deitado naquela maca, naquela cama. Ele não estava comendo porque queriam fazer um exame nele, estava demorando. E ele teve vários problemas e não conseguia comer. Então, ele estava com fome. A pressão dele estava alterada, a glicemia alterada. O olho aqui em volta dele, sabe, essa coisinha assim avermelhado, meio úmido, meio branco, assim, meio pálido. Mas ele estava ali querendo orar por mim, né? Então, assim, aquilo mexeu muito com o meu coração, né? Que como que o Senhor faz isso quando Ele alcança o nosso coração, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Ele está ali sofrendo. Ele falou, se eu for levado agora, tudo bem. Se eu ficar, tudo bem também. Deus ainda tem um propósito para mim aqui. E assim, por muito menos eu me desespero, sabe? Então, assim, eu falei para ele, o Senhor tocou meu coração, vou estar orando pelo Senhor, para que o Senhor Deus cumpra a sua vontade na sua vida, né? Então, quando vocês estiverem orando, lembra dele, do seu Arnaldo. Ele é um homem de Deus, é um irmão nosso, que me ensinou uma coisa muito valiosa, que a gente precisa estar sempre com os nossos olhos em Deus e nas pessoas, porque é essa a vontade de Deus, né? É isso. Muito obrigada. Só liberar as crianças, então as crianças podem descer com a Dorothy, tá? Hã? Não entendi. Eu coloquei lá embaixo. Tá lá embaixo. Vai lá, Luiz. Paz, irmãos. Eu estou resistindo a vir falar aqui na frente, né? Mas eu passei por um transplante de córnea do lado esquerdo. Vocês lembram que eu passei direito, enxergando 100%. E o processo da outra vez foi quando o médico falou, você entra na fila, 3 meses eu estava operando. Já tinha córnea para mim. E agora eu fiquei na expectativa. Entrei na fila desse, fiz todos os exames, preparando para a cirurgia, já estava vencendo até esses exames pré-cirúrgicos, né? Agora, a outra vez levou 3 meses, dessa vez levou quase 9 meses, né? E eu estava, não sei se alguém aqui tem problema de ansiedade, nunca ficou ansioso na vida. Eu fiquei um pouco. Chegou um momento, falei, Deus, está nas tuas mãos, né? Mas só para vocês entenderem, aqui pertinho de Indaiatuba tem Sorocaba, Banco de Olhos. Agora todo o Brasil está querendo entrar na fila aqui do Banco de Olhos de Sorocaba, porque em outros lugares, uma pessoa que tem a mesma dificuldade que eu, às vezes nem tem visão, está levando 4 anos. Está vindo gente da Bahia, do Rio, eles pegam um médico de Sorocaba para entrar na fila aqui de Sorocaba, que é o Banco de Olhos organizado aí, bem organizado, né? Então o Brasil está vindo aqui. E quando eu entrei na fila, era 1.200 pessoas na minha frente. Então vocês imaginem como é que é. Eu acompanhava no aplicativo, né?
Aí estava chegando no número 80, falei, tem mais um mês ainda, né? De repente me chamaram. E de um jovem de 20 anos que sofreu acidente de moto em Sorocaba. A cirurgia, gente, foi uma bênção, tá? Eu estou com um dos bons médicos lá de Sorocaba. A pior coisa, também é um problema. Eu tinha um convênio que supostamente era bom, falou, não estou mais em convênio, tive que pagar particular, mas graças a Deus a gente teve condição de parcelar e pagar também, né? Não posso reclamar disso não. Mas sempre tem o risco da recuperação, da rejeição. Eu já passei, acho que 80% dessa fase. E alguns irmãos, o grupo, eu sei que alguns outros irmãos estavam sabendo e estavam orando também. Eu só quero agradecer a Deus diante de vocês aí, que Deus supriu. A fila hoje está em 2.500 lá em Sorocaba. Pra vocês sentirem o drama, como é que é, né? Mas Deus cuidou de mim, né? Deus cuidou de mim na hora certa, no momento certo. E quem cuidou de mim foi o Tiago, né? Meu filho. Ele que esteve lá comigo, saía grog da cirurgia, né? Acho que falei até besteira, ele fala que está falando até besteira. Mas eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a oração dos irmãos. E continue orando, que eu estou ainda em recuperação. Não. Não, quem ficou comigo lá no hospital? Espera aí. Quem ficou comigo lá no hospital? Quem ficou comigo lá no hospital foi o Tiago lá, né? Fiquei. O resto é a Nilza que aguentou, né? Eu sou fardo dela, coitada. Eu já sou fardo da Nilza. Mas é isso, eu queria só agradecer aos irmãos e falar que a operação foi sucesso, né? Eu tive a última consulta com o médico, está ótimo. Mas eu estou com 18 pontinhos aqui, tem que tomar cuidado. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muitas bênçãos, né? Vamos orar pelo Wagner. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito essa manhã, Senhor, pelos testemunhos, Senhor, que ouvimos. Obrigado pela vitória na vida dos irmãos, Senhor, na vida das famílias. E oramos, Senhor, por aqueles que ainda precisam, Senhor, do Teu auxílio, Senhor, de um milagre, Senhor, daquilo que ouvimos aqui que não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor continue cuidando, Deus, dos nossos irmãos. E pedimos agora pela vida do Wagner aqui, Senhor, para que ele seja canal do Senhor nas nossas vidas, Senhor, a fim de trazer a Tua palavra, a Tua direção para nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, em primeiríssimo lugar, confessar uma coisa. Lá em casa, eu e Inês construímos nosso jeito de ser, família e tal, fundamentado nas coisas que fomos aprendendo durante a vida, em não focar em datas específicas, né? Então, nós nossos filhos cresceram assim, não são ligados, né, nessas coisas. Só aniversário, né? Aniversário a gente sempre comemorou em família, algo assim. Eu não estou dizendo que isso é certo e que outra forma é errado, né? Mas é uma situação que nós vivemos. Mas eu falo hoje. Eu estava aqui pensando, né? Hoje é o Dia das Mães, se comemora e tal. E a nossa dificuldade foi sempre que essas datas tornaram-se essencialmente comerciais, né? Há uma ação comercial por detrás, essa coisa de presentes e coisas assim, e tira-se o foco da essência, né? Essa que era a preocupação. Agora, eu estava
me lembrando que a última vez que eu pude passar pelo Dia das Mães, né, faz 5 anos e era pandemia, né? Eu não lembro como é que foi o dia ou algo assim, mas já depois disso ela partiu e eu fico assim pensando que cada um de nós deve ter quem pode comemorar junto com elas nesse dia, deveria assim se dedicar a isso, né? Deveria assim pôr o coração nisso, né? Que não precisa, a gente não precisa seguir o curso deste mundo no aspecto comercial, essa coisa. Nós podemos usar essa data para expressar o amor, a gratidão que a gente tem a Deus pela vida das mães, né? Pedrinho, no livro dele, ele conta a história, um fato, né? De que o pessoal fez um trabalho com presidiários, né, no Dia das Mães, levaram uma batelada de coisa lá e acabou os negócios que eles estavam doando para eles, para os presos entregarem para suas mães, né? E faltou, né? Aí quando chegou no Dia dos Pais, eles se entusiasmaram, né? Vamos, né? Aí sobrou um monte, né? Então nós temos um problema, a questão da consciência da paternidade, a importância da paternidade, aí é um drama por detrás disso. Mas, por outro lado, no mundo todo, mãe é essa essência, né? Essa é algo assim que eu creio que a gente deve, né, quem pode ainda, né? Quem ainda está disponível, não perca, aproveite. Hoje é dia. Eu fiquei olhando assim, provavelmente tem muita gente que não veio hoje, porque a mãe ficou fazendo comida em casa, tal, né? Dia de mães, a gente não tem que prover esse negócio aí, né? Que história é essa de fazer a mãe, né? Tem que fazer igual lá em casa. Ela aprontou ontem. Deixou pronto para a gente, né? Certo? Amém. Mas fica aqui nossa gratidão a Deus pela vida, né, dessa figura extremamente importante na formação das nossas vidas, que são as nossas mães. Em homenagem a elas. Amém? Eu quero falar de um assunto aqui, tenho muito temor de falar disso, estou meio com medo, não é só temor, estou nas alturas com medo mesmo de falar. Então, eu vou dizer assim, no último cântico tem um lugar ali, a gente canta assim, entrego tudo a ti, né? Então, já que vocês cantaram, então, as horas que eu começar a falar de coisas que você vai ficar bravo comigo, então vocês lembram que vocês entregaram tudo, né? Aí vocês acalmem. Então. Amém? Está feito o acordo? Amém. Mas na semana passada, Marcos falou da necessidade de aproveitarmos o tempo do hoje, de vivenciarmos todo o projeto de Deus, tudo aquilo que Deus tem propiciado para as nossas vidas no hoje. Porque amanhã não existe e o ontem já foi. Então a gente não sabe o amanhã, né? E o Senhor já deixou plenas condições para nós vivermos hoje. Cristo já fez a obra e derramou do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Por que não? Onde é que, né? Aí ele citou o texto de Hebreus 12, que está aqui, que
que fala assim, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Então, há um desafio do Senhor para a gente viver tudo aquilo que Ele providenciou para nós. Então, quando nós temos toda essa expectativa e ela se frustra em algumas coisas, então a gente precisa precisa reciclar a ideia aí, precisa entender onde é que a gente está enroscando, né? E um dos aspectos, tá, que eu separei para a gente conversar agora, está em Filipenses capítulo 4. Aqui no verso 2 e 3, Paulo fala assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, aqui, eu tenho parado para olhar esse texto e associá-lo a situações de vida, né? Eu volto aqui naquela história de vamos lidar com chão de fábrica, né? Dia a dia, situações de vida. Evódia e Sintique eram duas mulheres que trabalharam junto com Paulo, são pessoas que ficaram referenciadas na palavra como pessoas fiéis, tementes, extremamente importantes na história da igreja naquele momento. E que fica registrado para nós que entre as duas havia alguma dificuldade. Elas não estavam se entendendo. Havia algum problema acontecendo ali. A Bíblia não diz o que é, portanto, não nos interessa, que é o fato em si, qual era o problema em si, não interessa. O que importa é que havia uma dificuldade de convivência e que, inclusive, Paulo orienta, né? Ele escreve essa carta e pede a alguém que está sobre lá, que está com o cuidado daquele grupo, pede para ele ajudar elas a saírem daquela situação, a se entenderem, né? Então, eu queria falar um pouco da dificuldade que são os relacionamentos humanos. Eu penso assim, que é interessante que ele não deixou escondido. A Bíblia nunca esconde as coisas. Tudo aquilo que é revelado, que está na palavra de Deus, é verdade e ela é útil para o nosso ensino, repreensão, compreensão, direção de vida. Então, isso está revelado para nós para que a gente compreenda que somos seres humanos e que há possibilidade de, na nossa convivência, acontecerem coisas que são referentes às nossas diferenças e jeito de ser, e que atrapalha a nossa convivência e atrapalha atingirmos aquilo que Deus tem proposto para que a gente viva. São impedimentos. Lá no Hebreus 12 fala de pesos e do pecado. Então, eu não quero falar de pecado aqui. Pecado fica por uma outra situação, né? Não são situações de pecado que eu quero lidar. Eu quero lidar com coisas naturais
que fazem parte do nosso jeito de ser e que, de alguma forma, se a gente não andar e procurar conviver segundo os princípios que a palavra de Deus nos orienta, a gente vai ter dificuldades de atingir, de convivência e de atingir o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Né? Porque o pecado é uma outra situação. Aí ele bloqueia porque nos afasta de Deus. Então, aí é um problema mais sério. Problema que, inclusive, pode levar a perder a eternidade por causa de coisas. Mas nós estamos falando aqui de vivência, de dia a dia. Eu penso que isso é muito mais importante, lugar onde mais ele se aplica, é na convivência das famílias, que é o ambiente mais próximo, mais justo, é onde as coisas mais difíceis acontecem e é onde é mais complicada, né, a aplicação dessas coisas. E aí a gente pode perder, né, muitas coisas a respeito disso. Então, na verdade, não é só a família, porque todo tipo de relacionamento humano acaba sendo... ele acontece nos diversos segmentos da vida, né, onde a gente vive e acontece. Então, você vai encontrar dificuldades nos relacionamentos da família, vai encontrar dificuldades nos relacionamentos no ambiente de trabalho, no ambiente de escolas, estudo, onde a gente se desenvolve. Diria até que em ambientes de lazer e coisas assim, tem encrencas, né, às vezes. Né? E eu bato sempre naquilo que Marcos bateu. Ele diz, o tempo é curto. Né? A nossa vida passa rapidinho. E será que vale a pena ficar enroscado em coisinhas e detalhes e bobeiras da vida, né? Porque se a gente for olhar os princípios que norteiam, nós vamos observar que os princípios atuam sobre aspectos que nós carregamos dentro de nós e que precisam ser, às vezes, precisam ser botados de lado, ou alguma coisa tem que acontecer nisso, senão a gente não vai ter plena vida, né? A gente tem que entender que somos diferentes. Basicamente, não adianta a gente pensar que só está certo quem é igual a mim. Quem pensa exatamente igual a eu penso, só os demais estão todos errados. Se a gente entra num negócio com esse tipo de cabeça, se a gente entra num relacionamento marido e esposa com uma forma de pensar assim, você está enrolado, né? Pô, divórcio chegou rapidinho, não deu tempo nem de... Dá para entender? Né? Então, vamos lidar aqui com alguns textos que falam desses princípios que norteiam, precisam acontecer, fazem parte da nossa vida, e que precisam fazer parte da nossa vida para que a gente tenha assim, uma boa convivência. Separei alguns, tá? Agora, se você costuma ler a Bíblia, você vai achar um monte. A Bíblia trabalha nesses aspectos, com essas situações, e o tempo todo ele vai orientando e trabalhando, Mas vamos lá, eu separei alguns aqui para ser bem rápido. Então, Filipenses capítulo 2, o verso 3, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Romanos 12, 10,
Quem chegar primeiro. Fala assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, aqui, a gente começa a observar atitudes, posturas. Quando ele diz aqui para eu considerar o outro superior ou dar honra ao outro, ele está falando de postura de coração. Né? Porque quando eu acho que eu estou sempre, que eu sou o certo, eu tô fazendo, e o outro está errado, eu estou fazendo algum tipo de julgamento. Né? Às vezes até é verdade que eu estou dentro do padrão bíblico e o outro está furando. Mas é interessante que a orientação é de uma postura de coração que, mesmo que eu esteja com a razão, algo assim, eu devo considerar o outro com a razão, o outro como superior. Você não acredita que se eu tiver essa atitude para com a minha esposa, em todas as situações de vida que nós vivemos, se o meu coração for assim para com ela, será que ela vai ter resistência naquilo que talvez eu precise conversar bem, melhor pensar assim e tal? Agora, se eu chego a ela com a postura de dono da verdade, ela vai resistir em primeiro lugar. Né? Depois ela vai pensar e tal, as coisas vão acontecer. Mas eu digo, se não existir em mim essa postura para com todas as pessoas com quem eu me relaciono, é rapidinho que eu vou ser taxado de arrogante. Mesmo que eu tenha total razão em todas as circunstâncias onde eu me coloco. Dá para entender essa questão? Por isso que a Bíblia orienta. Baixa a sua bola aí. Tenha assim um coração, uma postura de coração, onde você considera o outro superior. Eu penso que não é difícil de compreender isso. Eu acredito que é difícil fazer. Isso eu sei. Eu também vivo com esses dramas. Mas, percebem a questão, como funciona? Lá em Efésios capítulo 5, verso 21 fala: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa história de sujeitar-se no temor de Cristo não é simples também, mas é uma postura de coração. Né? Então, eu recebo tudo aquilo que o meu irmão, ou a minha esposa, ou meu filho, as pessoas que estão com quem eu me relaciono, biblicamente, a orientação bíblica é que eu preciso me sujeitar. Né? Receber de alguém algo, então eu preciso estar na posição de receber. Se eu me fecho a todo tipo de orientação ou de como chama, repreensão, coisa assim, eu acho que eu não preciso disso, eu fechei o coração a ser tratado, a ser trabalhado. Então, postura. Nos relacionamentos vai acontecer coisas. Vocês vão percebendo que vocês vão somando esses princípios bíblicos. Então, vai lá para casa, marido e esposa. Né? Aí,
Parece que quando você pensa em sujeitar-se àquilo que a tua esposa está te propondo, você está entrando em contrassenso com a Bíblia, né? O homem aqui não, o homem é o cabeça. Percebe a dificuldade, às vezes, de se entender ou compreender e entrar dentro de determinadas formas que a Bíblia orienta, né? Que a palavra de Deus nos orienta, a convivência sem perder a essência. Eu não deixo de ser o cabeça da família, o cabeça da esposa, quando eu ouço, quando eu recebo dela. Dá para entender? Aí em Efésios mesmo 4, verso 32, está um pouquinho atrás aí, né? Fala, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, acho que eu não preciso falar desse assunto, né? Que o perdoar é um fundamento bíblico, um fundamento de vida cristã, que é muito clara na palavra de Deus e talvez seja até o mais difícil, né? de se praticar. Mas nós todos conhecemos esse princípio, sabemos ele, não temos, eu tenho certeza que ninguém tem dúvida, intelectualmente falando, dessa questão, né? Mas eu tenho assim comigo que é uma das coisas que mais nos impede de atingir plenamente aquilo que Deus propõe para nós, né? Esses dias eu estava fazendo uma varredura mental, gostaram, né? Brincadeira, né? Senhor, onde é que tem coisa enroscada aí ainda, tal, né? O que nós precisamos dar uma limpada nesse negócio aí? E me veio à mente algumas coisas, eu estou lidando com isso. E com certeza tem a ver com perdão. Porque na hora, se tem algo que a gente justifica dentro da nossa mente, que você foi ofendido e o outro está de boa, que ele precisa de qualquer forma, Deus deveria trucidar ele, acabar com o sujeito, né? Porque ele, de alguma forma, fez mal para você, se tornou, né, te ofendeu, ou mesmo que te traumatizou, coisas desse tipo assim. É duro de lidar com isso, porque minha mente, eu fico lá, meu cérebro me protege. Estudar um pouco de psicologia e tal, vocês vão descobrir isso. Fala assim, é difícil, mas é importante porque o Senhor colocou isso como essência. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso lá, ele falou, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, tal. Porque se não perdoardes, o Senhor, o Pai também não vai perdoar vocês, não. Então, inclusive para efeito de eternidade, pode ser que tenha alguma coisa nisso, perdão é essencial. Eu preciso livrar as coisas, não posso deixar guardado lá. Esse negócio faz mal, né? Felipe costuma falar assim, que desejar vingança para os outros é a mesma coisa que tomar um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra, né? Isso vai fazer, quem vai morrer é você, que o veneno faz efeito só sobre quem ele está atuando. Mateus 5:44
Jesus fala um negócio Eu fiquei sabendo esses dias que eu estou com uma catarata em andamento, tá? Então vocês estão vendo encher, né? O óculos está insuficiente aqui, então mais um, né? Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, pelos que perseguem vocês. Então é possível que existam relacionamentos mais difíceis do que outros. Tá? Tanto que ele aponta aqui que há a possibilidade de existirem inimigos. E foi o Senhor Jesus que falou isso. Então é possível e é provável que aconteçam relacionamentos mais complicados, mais difíceis. E no contexto disso que ele fala para amem os inimigos. Então não é para amar só quem é fácil, para amar aquele que é difícil também, né? Então é possível que aconteça isso. Dá para perceber? Lá em Provérbios 15, dá uma pitada assim de como o verso 1, ele fala assim: resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós estamos falando de convivência em relações difíceis. A tendência de palavras cheias de furor não é? Quantas vezes já aconteceu com você? Chega num ponto em que sobe, né? É interessante que nós somos seres humanos e temos essas dificuldades, né? De se levantar em ira e coisas desse tipo. E normalmente eu estou batendo aqui em relacionamentos difíceis. Normalmente, no meio de relacionamentos mais difíceis, essa tendência a explosões e coisas assim, e que vai, né, para consertar esse tipo de coisa, quando explode, quando chega no ponto, né, de explosão, pense no vulcão. Enquanto ele está quietinho ali, você está vendo bonito. A hora que explode é o estrago que ele faz ao redor, né? Talvez a gente seja um pouco assim, né? Tem um pouco de vulcão dentro da gente aqui, quietinho, né? Eu só penso que quando nós agimos nisso, nós estamos praticando o que a palavra nos ensina lá em Gálatas. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Porque isso aí faz parte da nossa natureza terrena. O que Deus fez, aquilo que Ele construiu, quando Ele nos colocou no Éden, Ele fez perfeito. Não há necessidade dessas coisas. Isso tudo é resultado de que nós abandonamos o Éden. E vivemos, né, nos nossos dias a necessidade de fazer morrer essa natureza terrena que trazemos desde o nosso nascimento, para colocar no lugar o caráter de Cristo, que é o propósito eterno de Deus, nos formar Cristo em cada um de nós. Primeira carta de João. Estou terminando, tá? Fiquem em paz aí, não fiquem bravos. Mesmo porque vocês entregaram tudo a Cristo, né? Na hora que cantou, então. Capítulo 4, 1 João, verso 11.
Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então, eu tinha que chegar nesse versículo, não é? Como eu falei para vocês, eu separei algumas orientações que convergem, que trabalham em nós uma convivência sadia segundo os princípios da palavra de Deus. Então, amar uns aos outros. Se a gente, quando perguntaram para Jesus, e aí, o maior mandamento? É o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e amem uns aos outros como eu vos amei, ou algo assim. Tal. Disso depende tudo o resto. Então, se a gente ama, né, aí a gente começa assim, eu queria pegar lá em Coríntios 13 alguns aspectos de como funciona esse amor. Aí você pode ler depois todos os aspectos e vai ver que todos eles vão serem ativos nas nossas vidas. Mas eu peguei só 4 desses aspectos. 1 Coríntios 13, do 4 até o 8, ele fala assim, o amor é paciente, então aqui nós vamos ver características do amor. Como é que ele é? Às vezes a gente não consegue definir amor, mas dá para a gente enxergar como ele é, como ele funciona, o que ele produz, o que é. O que é, em definição, no dicionário, algo assim, você vai encontrar com um monte de pensamentos. Tá? Mas eu estou falando a prática disso, chão de fábrica, vida na vida. Como é que funciona? Então, o primeiro que eu separei aqui, que ele é paciente. Então, na convivência lá de casa, se Inês não tiver bruta paciência comigo, ela vai sofrer. Porque as diferenças, o meu jeito, eu estava... talvez chegue uma fase da vida, você começa a fazer... como que chama? Rever determinadas coisas, mas fazer inventário, né? E como é que eu fiz, como é que eu aconteci, onde é que eu errei, e coisas assim, né? Então, eu estava observando isso na minha vida, coisas que eu acabei falhando com os filhos, falhando com a esposa, por causa de um jeito de ser maculado, cheio de dramas e coisas que acabei prejudicando, o desenvolvimento da família ou coisa assim. Então, se eles não tiver paciência para conviver com esse sujeito, faz 45 anos, né, que a gente casou e tal. Vê o tamanho da paciência dela. Então, isso é uma ação de amor. Uma evidência clara de amor. Assim como uma evidência clara do amor de Deus para conosco é o Senhor Jesus, né, que veio morto e ressuscitado e derramou seu Espírito e cuida das nossas vidas, quer evidência maior de amor do que essa? Não é a maior evidência que existe na eternidade, né? Aí você vai seguindo. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses,
não se irrita, não se ressente do mal. Eu peguei aqui, não se ressente do mal. Se é algo complicado para a gente, é não se ressentir do mal. Quando a gente é ofendido, quando é humilhado, quando sofre bullying, um monte de situações. É muito difícil. Aquele negócio fica lá engasgado, complicado. Então, essa capacidade que o Senhor coloca em nós, através do seu Santo Espírito, de não levar em consideração o mal. Eu preciso perceber e entender, opa, esse é o mal. Esse negócio tem a ação do diabo por detrás, querendo me derrubar. Eu preciso ser esperto com isso e perdoar imediatamente e não vou considerar esse negócio como algo para atingir a minha vida, né? Algo que o inimigo não vai me vencer nisso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê. Esse aspecto quando ele diz aqui tudo crê, ele lida com uma dificuldade que nós temos, e que Jesus falou desse problema, quando ele diz assim, não julgueis uns aos outros. Então, a nossa capacidade de leitura das intenções dos outros é um grande complicador para nós, que a gente sempre lê a intenção do outro como sendo má, sendo ruim, está buscando me prejudicar. E a orientação que é dada para quem ama é que tudo crê. Então, seja qual for a situação, a minha leitura é: eu não entendi exatamente tal, mas eu sei que ele queria o melhor. Essa é uma postura de crer, de acreditar no outro, de acreditar, né? Se a intenção era ruim, o problema não é meu. Porque a Bíblia diz, minha é a vingança, é do Senhor. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, qualquer situação que ocorra, se a minha leitura não for pensando que, né, Inês falou isso, fez isso, mas ela queria o meu bem. Não gostei muito, não, né? Tal, mas eu sei que ela queria o meu bem. Dá para entender? Então, se eu, ao invés disso, penso, né, ela vive me azucrinando, ela quer sempre pisar no meu pescoço, né? Eu estou distorcendo, fazendo um julgamento, às vezes é até certo, mas aí já é um problema dela com Deus, não meu. Se a gente crê na palavra de Deus, ela é orientação para as nossas vidas. Eu não posso ter uma postura diferente do que a palavra nos ensina e nos indica. É difícil? É. Tá bom? Simples? Não. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse tudo suporta também, ele fala, está no sentido de que porque ama, dá suporte ao outro. Né? Esse suportar não é aguentar.
é dar suporte, é ser apoio, é ser presente, né? Então, na minha vida, tudo o que eu faço em relação à família e tal, é visando o bem dela. Pelo menos da forma com que eu enxergo. Pode ser que às vezes ela vi que isso, determinadas coisas que eu penso que está bem, não está tão. Pode acontecer, a gente não é perfeito. Mas a intenção do coração é que ela esteja bem. Esses dias nós, os últimos 2 meses, talvez, nós passamos por situações de saúde bem difíceis, tal, né? Veio a dengue para o Igor primeiro, 2 dias depois começou comigo. Passou, terminou, aí termina a dengue, aí me vem uma forte crise de rinite que me azucrinou e foi horrível, nunca tive coisa assim. Paralelo a isso, Felipe também com dengue. E nesses 2 meses, Inês trabalhou, virou motorista, né? Que nem a Nilza, né? Faz 2 meses que a Nilza é motorista. Leva o Luiz para tudo quanto é canto, tal, porque ele não pode dirigir. Mas ela fez tudo isso. Aí, quando se acalmou tudo, aí veio o repique, o rebote, né? E aí ela, com labirintite, seja lá o que for, todo dia, mais de uma semana direto, ela levanta de manhã um pouco, aí volta e dorme, e fica dormindo, deitada pelo menos até a hora de almoço. Aí levanta, faz almoço meio assim, aí à tarde ela consegue conviver bem, né? Então foram mais de uma semana ela passando por tudo isso. Então nós sofremos essas situações todas lá, né? Se um não suportar o outro, né? Quando eu e o Igor estávamos ruins, ela e o Felipe seguraram as pontas. Depois, quando o Felipe também abriu o bico, ele não pôde ajudar, ele não conseguiu conviver sozinho, então, mas não pôde mais ajudar. Aí Inês sofreu mais um pouco, tal. Mas se não tivermos, se não for esse processo de suportar, que significa amar, porque você abre mão de um monte de coisa. Você abre mão de situações, de confortos e de um monte de coisa para ser suporte. Isso é amor, segundo Deus. Amém? Então, era isso que eu queria deixar. Com certeza tem um monte de outros textos, outras situações e coisas assim. E eu penso que desse lugar que a gente precisa buscar para nós, no nosso cotidiano, viver isso nos relacionamentos, e que desse lugar, então, a gente pode ser extremamente assertivo, assim, ser útil na vida dos irmãos, né? Eu preciso, porque as falhas, os erros, as dificuldades, o pecado, ele nos assedia e a gente vive e tal. Eu preciso que pessoas que me amem sejam firmes e tenham posturas adequadas ao meu respeito, mas elas precisam ter essas posturas de coração. Senão eu não vou receber, não. Dá para entender? Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor realmente é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, e o teu plano para com as nossas vidas é realmente de milagres, de vitórias, de sermos sal e luz nesta terra. O Senhor nos chamou para continuar na tua obra nesta terra. A tua igreja é chamada para isso. Então nós rogamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor
vá se revelando a cada um de nós, e cada um de nós tome dos teus princípios, da tua palavra, internalize a tua palavra no coração, vivencie a tua palavra no coração e realize a obra para a qual o Senhor tem nos chamado. Esta cidade precisa dos teus filhos, esta cidade precisa de homens e mulheres que temem ao teu nome, que andam debaixo do teu cuidado e do teu governo. Então, Pai, nós rogamos que o Senhor se mova sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uma coisa que a gente está tentando exercer aqui na igreja é que quando alguém expor uma dificuldade, a gente não leve isso para depois, a gente possa abençoar a pessoa na hora, né? E o Wagner falou que a Inês não está bem nesses dias, né? Eu acho que você pode vir aqui, Inês, a gente vai orar por você. Amém? As irmãs aí, Maiara, você ora com a Inês aqui? As demais irmãs que quiserem aqui abençoar a vida da Inês. A Inês representando também as mães, todas as mães aqui, né? Que responsabilidade. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque nós temos o Senhor. Nós nunca iremos nos cansar de te agradecer, porque um dia o Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu a tua palavra e, como Wagner disse aqui, são princípios para que nós possamos viver, Senhor, viver de uma maneira que te agrada, Senhor, que alcance o teu coração e que possamos realmente ser transformados por isso, Senhor. Alcança o nosso coração a cada dia, Senhor. E nós queremos colocar diante de ti a vida da Inês. Obrigado, Senhor, por essa preciosidade que ela é, Senhor. Atenta aos detalhes, Senhor, sempre disposta, sempre atenta às pessoas, Senhor. E nós pedimos a tua graça, Senhor, a cada dia, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Restaura, Senhor, o seu físico, o seu emocional. Sustenta ela, Senhor, nessas dificuldades, Senhor. Que as raízes da Inês, Senhor, sejam aprofundadas, Senhor, nesses momentos de dificuldade, Senhor, desafios na saúde, que o Senhor esteja com ela, Senhor, que a tua presença, Senhor, seja tão palpável ali, Senhor, no quarto, Senhor, na casa dela, Senhor, que pessoas venham ser transformadas, Senhor, só de estar perto da vida dela, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, nós a abençoamos, Senhor, trazemos cura, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, e liberamos, Senhor, pedimos que tudo que tem se levantado contra a vida dela, Senhor, caia por terra, Senhor, no teu nome, Jesus, e nós protegemos, Senhor, a vida da Inês, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém, irmã. Obrigada. Eu só queria colocar aqui o almoço que eu preparei ontem. Parece que meu marido é tão cruel, né? Mas todo mundo ajudou. O Igor ajudou, Felipe ajudou, ele lava a louça. Então, eu consegui preparar o almoço pela ajuda de todos eles na minha casa, viu? Obrigada.